Fala galera que nos acompanha no blog Observatório dos Tribunais. Estamos de volta hoje para tratar sobre o nosso simulado. Antes propriamente de entrar nas questões do simulado, eu gostaria de fazer um registro de agradecimento aos professores Danilo e Rodrigo Becker, que gentilmente participaram mais uma vez do nosso blog e registraram as suas aulas sobre reclamação, suspensão de segurança e recurso extraordinário. Aulas essas muito interessantes, receberam muitas visualizações, muitas mensagens de elogio então fica o registro de agradecimento, eles que vêm participando desde o início do acompanhamento desse concurso, lá quando nós fizemos aqueles gabaritos, agora na segunda fase, e é isso. Também registro um agradecimento a todos que estão participando, que estão mandando mensagens, que estão fazendo os seus comentários a respeito das nossas aulas. Isso tem trazido uma satisfação muito grande para nós, certo? Bom, mais um registro que eu gostaria de fazer é o seguinte. Nós participamos da primeira fase do concurso, nos gabaritos, participamos agora da segunda fase com a elaboração dessas videoaulas e o simulado, e nós pretendemos também continuar o acompanhamento para a terceira fase, que vai ser a fase da prova oral. E como se daria isso? Bom, nós estamos pensando em uma proposta de curso para a prova oral, simulados, participação de profissionais de fonoaudiologia, de oratória, etc. Então isso ainda está em planos. Obviamente que não dá para a gente fazer essa fase de forma gratuita, como foram todas as outras, porque a gente precisa contratar pessoal, a gente precisa contratar o espaço em que aconteceria. Então isso ainda está no plano das ideias, falta muito ainda para a prova oral, mas eu gostaria só de já avisá-los para que quem tiver interesse, quem estiver gostando da nossa abordagem, que também participe conosco da fase de prova oral, que certamente acontecerá aqui em Brasília, tá? Daqui para frente, no acompanhamento do concurso, a gente vai dar maiores informações, vocês com certeza ficarão sabendo, certo? Bom, vamos direto, sem muita demora, para a nossa aula sobre o simulado. Veja, essa aula vai ser uma aula rápida, uma aula objetiva, com o único interesse de mostrar para vocês de onde eu tirei essas questões, tá? De onde eu tirei, o que eu esperava, e em algumas outras situações a gente vai trazer algumas informações adicionais, mas a aula vai ser muito objetiva, muito rápida, apenas com esse roteiro que vocês estão vendo, para apresentar para vocês basicamente o fundamento da questão, ou seja, a questão central, o ponto central e de onde eu tirei aquelas questões. Basicamente, quase todas foram da jurisprudência dos tribunais superiores, seja simulado ou não, e algumas com inspiração na prática de atuação da AGU e na prática Enfim, basicamente é isso. Jurisprudência dos tribunais superiores, prática da AGU e algumas inspiradas em alguns outros concursos públicos da advocacia pública e também da magistratura federal que aconteceram, certo? Então tá, vamos começar. Eu vou dar um zoom aqui, certo? E vou informar apenas que essa aula eu estou gravando em homenagem ao nosso querido Esporte Clube Bahia, que vem liderando o segundo turno do Campeonato Brasileiro, tá? Então, para aqueles que estão acompanhando essa aula, torcedores do Bahia, aquele abraço, parabéns pela grande campanha. E eu mando um abraço agora também para o nosso querido Danilo, que é torcedor do Vitória, que está sofrendo há 2 anos para voltar para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então, feito o registro, feitas todas as observações iniciais, vamos direto para o que interessa, tá? Observatório dos Tribunais, grupo de estudos para a segunda fase do concurso de advogado da União, simulado da prova objetiva, tá? Aqui foram as instruções, todos receberam por e-mail, aqueles que estão participando receberam por e-mail todas as instruções. Vamos para frente, tá? Primeiro, parecer. O parecer ele foi baseado num caso de greve, né? Esses casos de greve têm sido muito relatados pela imprensa, então é um assunto muito importante, tem tido uma atuação fortíssima da AGU, e eu não vou perder tempo com esse ponto. Por quê? Porque na videoaula de parecer, nas partes 3, 4 e 5, vocês vão encontrar todas as informações, eu disse todas as informações importantes a respeito desse assunto, certo?
Então, para essa videoaula, vão lá na aula do parecer que vocês vão encontrar todos os pontos sobre a questão de greve. Quem participou do simulado vai receber um espelho com os pontos importantes para essa questão, então vamos direto para a questão de direito constitucional. Tá? O Constitucional dizia o seguinte: discorra sobre o regramento jurídico constitucional da reeleição para os cargos de chefe do Poder Executivo, em especial quanto à possibilidade de exercício do terceiro mandato subsequente em município diverso daquele em que os 2 primeiros foram exercidos. Tá? Então essa é a questão. A questão jurídica é saber se pode haver exercício de terceiro mandato subsequente por prefeito que exerceu 2 mandatos, porém em município diverso, certo? Esse tema foi objeto de um post no Observatório dos Tribunais, está aqui o link. Esse arquivo aqui vocês vão receber depois. Quem tiver interesse me manda um e-mail. Então, ele foi enfrentado pelo blog. Eu estou abrindo aqui a página só para vocês visualizarem. Supremo rejeita a figura do prefeito itinerante. Tá? Então, vocês dão uma lida nessa parte, mas eu vou trazer aqui o ponto principal. Foi publicado no informativo 673 do Supremo Tribunal Federal e a base é o artigo 14, parágrafo 5º da Constituição e a sua interpretação. Esse artigo da Constituição ele diz basicamente que é possível o presidente da República, o governador do estado DF e prefeitos, ou quem houver sucedido, serem reeleitos para um período subsequente. Tá? Então, daí se vem a questão, é possível exercer o terceiro mandato em outro município? Porque aí em tese não há hipótese de reeleição, mas o Supremo Tribunal Federal resolveu da seguinte forma. Essa é uma passagem do informativo que diz: o artigo 14, parágrafo 5º da Constituição interpretar-se-ia no sentido de que a proibição da segunda reeleição seria absoluta e tornaria inelegível para determinado cargo o chefe do poder executivo, o cidadão que já cumprira 2 mandatos consecutivos, reeleito uma única vez, em cargo da mesma natureza, ainda que em ente da federação diverso, certo? Então, o cerne dessa questão era a interpretação do artigo 14, parágrafo 5º, e se chegar a que conclusão? Se pode ou se não pode. O Supremo chegou a essa conclusão, a jurisprudência do TSE era de forma diferenciada, mas agora vai se alinhar à jurisprudência do Supremo no sentido da vedação ao prefeito itinerante, certo? Ou prefeito profissional, como ele também era chamado, tá? Então, essa é a tese principal. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Essa é a tese principal que deveria ter sido abordada nessa questão do prefeito. Mais uma homenagem. Bom, direito administrativo, segunda questão. Discorra sobre o posicionamento do Supremo Tribunal Federal a respeito do direito à licença licença e estabilidade a gestantes ocupantes de cargo comissionado. Então, qual é o cerne da questão? Vocês todos sabem que cargos comissionados são demissíveis ad nutum. Não há nenhuma restrição, ele pode ser demitido, não precisa haver fundamentação, discricionariedade do gestor, certo? Mas, considerando-se a proteção constitucional que se dá à gestante, qual é o entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito disso? Então, veja, eu trouxe aqui a ementa do julgado, de onde eu tirei essa questão, e essa ementa diz justamente isso. Ela indica o artigo 10º, inciso 2 da linha B, do ADCT, para fundamentar a possibilidade de extensão aos servidores ocupantes de cargos comissionados à estabilidade gestante, do momento em que se soube da gravidez até 5 meses após o parto, certo? Então, na ponderação de valores entre a possibilidade do gestor de exonerar a seu mero interesse o servidor comissionado e as garantias do nascituro do bebê, né, depois de nascido, e da mãe gestante, o Supremo Tribunal Federal resolveu prestigiar o interesse da gestante e do nascituro, certo? Então, proteção à maternidade e ao nascituro são mais importantes para o Supremo Tribunal Federal do que o interesse do gestor em fazer essa exoneração. Então, estabilidade provisória
Desnecessidade de prévia comunicação do estado de gravidez ao órgão competente, certo? Não há necessidade de que se faça essa informação. E o direito delas de terem a licença gestante também está garantido. Foi esse mesmo acordo do Supremo Tribunal Federal que trouxe essa garantia. Um detalhe importante que está aqui no final. Aqui, ó, ele fala. E também a licença maternidade de 120 dias, certo? Então, há direito à licença maternidade e também há direito à estabilidade. Se eventualmente o gestor não observa essas duas determinações, está franqueado ao servidor comissionado o direito a uma indenização correspondente ao que receberia até 5 meses após o parto, caso não ocorresse tal dispensa, certo? Então esse, gente, é o fundamento do Supremo Tribunal Federal para garantir aos servidores comissionados ou em exercício de função de confiança, que são demissíveis ad nutum, o direito à estabilidade e à licença maternidade, certo? Aqui eu transcrevo o artigo 10º do ADCT, que trata justamente sobre isso, até que seja promulgada a lei complementar, a que se refere ao artigo 7º, inciso 1, fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, tá certo? Então, esse é o cerne da questão de direito administrativo que deve ser exigido dos candidatos. Lembrem-se que vocês estão fazendo uma prova com consulta à legislação, certo? Então, é sempre importante que vocês, quando tiverem a oportunidade, como eu disse na aula, citem esses dispositivos legais ou dispositivos constitucionais, porque eventualmente isso pode estar no espelho. E se você não citar, é possível que você perca pontos, certo? Então, sempre que possível, citem. Não precisa transcrever o artigo, como eu fiz aqui, isso aqui é um caráter meramente ilustrativo. Não precisa vocês transcreverem, mas façam a citação porque é importante, tá? Vamos passar para a questão tributária. Tá, gente? Só um detalhe. Essa, como eu disse, é uma aula muito rápida, objetiva. Em alguns pontos eu não vou descer a minúcias porque eu não sou especialista em todas as disciplinas. O meu objetivo aqui é simplesmente trazer para vocês o fundamento central da resposta e de onde eu tirei aquilo, para vocês saberem que aquilo está sendo discutido nos tribunais ou aquilo decorre de uma atuação da AGU, enfim. Tá bom? Então vamos lá, direito tributário. Discorra sobre o tratamento jurídico dado pela doutrina e jurisprudência aos conceitos de disponibilidade jurídica e econômica da renda, para fins de imposto de renda. Responda ainda, com base na jurisprudência do STJ, sobre a incidência de imposto de renda sobre condenações de danos morais, certo? Então tá aí a questão. Com relação a esse primeiro ponto do tratamento jurídico da doutrina, eu trouxe aqui uma citação muito simples do Eduardo Sabag, que tem um livro de direito tributário básico assim, para iniciantes, que não é o caso de vocês já devem estar lendo livros mais completos, como Ricardo Alexandre, mas eu trouxe pela simplicidade. A disponibilidade jurídica e a obtenção de direitos de crédito não sujeitos à condição suspensiva, representados por títulos ou documentos de liquidez e certeza, representa ter o direito abstratamente, certo? Então, a obtenção dos direitos não sujeitos à condição, representados por títulos ou documentos que tragam a liquidez ou a certeza. Não é necessário haver a disponibilidade física do dinheiro, basta que haja um ingresso no patrimônio jurídico do contribuinte para que se estabeleça a relação jurídico-tributária, tá bom? Essa novidade foi publicada no blog, num post específico sobre súmulas novas súmulas do Superior Tribunal de Justiça, certo? Eu remeto vocês a ele, tá aqui, ó, notícias do STJ, o Superior Tribunal de Justiça publica novas súmulas, e aqui a súmula 498 que eu trouxe nesse nosso roteiro. Não incide imposto de renda sobre a indenização por danos morais, tá certo? Então, pessoal, essa é a primeira parte da nossa aula, grupo 1, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário. Lembrando que a parte do parecer, vocês podem visualizar tudo na videoaula sobre parecer, 3, 4 e 5. Esse é um tema que eu estou apostando que vai cair na prova. Alguma coisa sobre greve deve cair na prova, tá? Então, eu recomendo que quem não viu ainda, veja.
Quem já viu, se quiser revisar, revise, e aqueles que participaram efetivamente do nosso simulado receberão um espelho com esses pontos, com a resposta desses pontos mais importantes, tá certo? Então, com isso eu finalizo a primeira etapa da nossa aula, e agora nós vamos encerrar e vamos partir para a segunda etapa daqui a um pouquinho, tá bom?